Olá, tudo bom, queridos? Que saudade que eu estou de vocês. Então, hoje eu vim aqui para retomar um conteúdo que eu já havia explicado para vocês, certo? Mas como já faz muito tempo, né? Então eu vim assim refrescar um pouquinho a memória de vocês e ajudar também para que vocês consigam fazer a atividade que eu postei lá no Classroom. Então, o nosso tema de hoje é feudalismo, né? Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente já viu, alguns conceitos, né, que já foram falados lá em sala de aula. Então, primeiro, né, o que foi o feudalismo? Então, o feudalismo ele foi um sistema político, econômico e social. Isso tem que ficar bem claro. O que significa isso? Um sistema político, econômico e social. Como uma sociedade se organizava. Qual era a sua maneira econômica, ou seja, da onde que ela tirava os seus sustentos, como é que era a sua organização política. Então, o feudalismo ele vai englobar todas essas características dessa sociedade. Mas que sociedade? De qual período? Então, a sociedade europeia do século XV até do século V até o século XV. Tinha falado do final primeiro, né? Então, o feudalismo é um fenômeno, né, uma prática que vai envolver as questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais lá na Europa do século V até o século XV. Então é um período bem grande, né? Então a gente diz que a gente tem o auge do feudalismo e depois a queda do feudalismo. Hoje a gente vai ver, na verdade, as características gerais, né? O que foi o feudalismo? Como que ele iniciou? Ele iniciou basicamente a partir da invasão dos povos bárbaros lá no Império Romano. O Império Romano foi um dos impérios mais importantes da antiguidade. Ele foi um império enorme, dominando praticamente toda a Europa, norte da Ásia, parte do continente asiático. Só que por ele crescer tanto, ele acabou enfraquecendo, né, por ele estar tão grande. Ele permitiu que outros povos começassem a invadir. Então, quando esses outros povos, os povos germânicos ou povos bárbaros, começaram a invadir o território do Império Romano, o Império Romano ele acabou se fragmentando e dando origem a esse sistema que a gente chama de feudalismo. O feudalismo ele é baseado na terra, no feudo. Então, o feudo é a principal característica, a terra é a principal característica, essa dependência. As pessoas ficaram muito assustadas, porque dentro do Império Romano já existiam cidades muito bem construídas. Essas pessoas ficaram assustadas, abandonaram as cidades e acabaram se refugiando no campo. Então, eles fizeram o êxodo urbano, que a gente chama de ruralização. Então, essas pessoas com medo, elas não tinham para onde ir, elas acabaram se escondendo nessas grandes propriedades rurais que a gente chama de feudo. Em troca dessa proteção, elas acabavam trabalhando e trabalhando muito para o dono desse feudo que a gente vai chamar de senhor feudal. Então, basicamente, a gente fala que a origem do feudalismo está ligada com essas duas grandes civilizações, os romanos e os germânicos. Qual a característica do Império Romano? Principalmente a questão do servo, aquela pessoa que vai ficar presa à terra e vai trabalhar. No Império Germânico, o que vai ser a grande característica que vai vir para essa nova sociedade? A questão do comitatsu. O que era isso? É a questão da guerra, do guerreiro, de não ter medo, de enfrentar. Que uma das grandes características do feudalismo vai ser essa questão justamente, né, da proteção, da guerra, do enfrentamento, de conseguir vencer essas batalhas contra esses povos que ainda vão continuar entrando dentro dessa nova organização social que era o feudalismo. Então, por causa disso, uma das grandes características e uma das principais características do feudalismo, isso tem que ficar muito bem claro para vocês, são essas duas questões aqui: suzerano e vassalo. Quem é o suzerano? Quem é o vassalo? O suzerano é o grande proprietário territorial, seria o dono do feudo. Só que sozinho ele não dá conta de fazer a proteção desse feudo. Então ele chama uma outra pessoa, ele doa parte do seu feudo a essa outra pessoa e essa pessoa se torna um vassalo. Esse vassalo ele vai fazer a proteção junto com o suzerano. Então seria mais ou menos assim: o suzerano é o dono do feudo, que pede o apoio militar justamente para fazer a proteção. Esse apoio militar é de um outro nobre, ele recebe parte desse feudo e ele acaba ajudando. Então é uma relação de lealdade, e essa é uma das principais características: o suzerano e o vassalo. O suzerano seria o grande dono do feudo e o vassalo é aquele que recebe e que faz a proteção desse feudo junto com o suzerano.
Então aqui a gente vai ver um pouquinho das características gerais do feudalismo, as características sociais, econômicas, políticas e também as características principalmente na questão da mentalidade, como é que aquela sociedade pensava, de que forma era organizado o seu pensamento. Então, a primeira coisa é a questão econômica, como é que eles sobreviviam. Como eu falei para vocês, o feudalismo, a grande característica é o feudo, é a terra. Então, eles sobreviviam através da ruralização, do plantio, do campo, da agricultura. Só que o que, que acontecia? Naquele momento, eles tinham muito medo das invasões ainda dos povos germânicos. Então, tudo que eles produziam era autossuficiente dentro do feudo. Então, por isso que eu coloco ali, ó, que uma das grandes características era a ruralização de subsistência e autossuficiente. Porque tudo que se precisava para sobreviver dentro daquele feudo tinha que ser produzido ali dentro, para ter o mínimo possível, justamente, de relações. Então, com tudo isso, o comércio enfraqueceu muito e praticamente não se usou mais moeda, e praticamente o comércio não existiu mais. O comércio que existia, que era raro, era de troca de algum produto que não conseguia se produzir naquele feudo. Mas isso era muito difícil e muito raro. Isso ficou por muito tempo, até mais ou menos o século XI, XII. Só no século XI e XII é que vai novamente ressurgir o comércio, ressurgir as moedas, ressurgir a cidade. Agora tudo era campo, tudo era feudo. Por isso que a grande característica é ruralização. Então não existia comércio, muito menos indústrias. Então, indústrias, comércio não é característica econômica do período do feudalismo. As características econômicas do período do feudalismo é a ruralização e a agricultura de subsistência. Como é que era ser organizado esse feudo? O feudo era uma grande propriedade territorial, um grande território. Então era necessário uma grande organização para conseguir se administrar. Normalmente o feudo ele se dividia em três partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial é o que está aparecendo ali para vocês nas imagens que estão ali numeradas com 1 e com o número 2. Então, o manso senhorial é as terras do senhor feudal, são as melhores terras, são as terras mais produtivas, e ali onde fica o seu castelo, que é uma verdadeira fortaleza, onde se acontecesse algum ataque, todos estariam muito bem protegidos ali dentro do seu castelo, que era todo protegido por essas muralhas em volta desse castelo. O manso servil era a casa dos servos e a terra dos servos. Quem eram os servos? Eram aquelas pessoas que não tinham para onde ir, que fugiram dos ataques dos povos bárbaros, que vão se refugiar dentro desses feudos, e em troca dessa proteção eles vão acabar trabalhando. Por isso são servos. Eles não eram considerados escravos porque eles tinham liberdade de ir e vir. Mas ir para onde? Não tinha muito para onde ir. E eles a gente vai ver que eles eram bem explorados, né? E o manso comunal seriam as terras comuns, o bosque, né? O rio, a floresta, então isso seria o manso comunal. Então o feudo ele se dividia em três partes: manso senhorial, as terras do senhor feudal; manso servil, as terras em que os servos poderiam produzir; e o manso comunal, as terras comuns, né? Uma outra característica muito importante: política. Quem é que mandava nessa época? O rei existia? Existia, só que o rei não mandava. A gente dizia que o rei ele tinha o poder descentralizado, porque quem comandava era o senhor feudal. Cada feudo tinha o seu senhor feudal, que era o suzerano, que era o dono da terra, que tomava as decisões. Mas a gente vai perceber que nessa sociedade, quem realmente controlava era a igreja, e a igreja católica. A igreja católica tinha muito poder, era uma instituição muito poderosa e tudo tinha que passar pelo aval da Igreja Católica, senão nada acontecia. Então, característica política: a política era descentralizada, o rei existia, mas ele não governava, e cada feudo tinha o seu senhor feudal. Sociedade. Quais eram as principais características da sociedade? Então, era uma sociedade hierarquizada. O que significa isso? Muito bem organizada, que tinha que respeitar muito bem a ordem. Uma sociedade estamental. O que significa isso, professor, estamental? Significa que essas classes, que eram três principais classes: o clero, a nobreza e os camponeses. Essas classes, elas não mudavam, não tinha mobilidade social. Se eu nascesse servo, eu seria servo para o resto da vida. Se eu fosse nobre, eu seria nobre para o resto da vida. Raramente acontecia
essa mobilidade, essa troca de classe social, porque o estamento nada mais é do que uma classe social. Era extremamente difícil, podia ser que através de um casamento, mas era muito difícil. Por exemplo, na nossa sociedade atual, se eu sou da classe baixa, eu posso ascender para a classe alta, na teoria, né? Se eu sou da classe alta, eu posso ir para a classe baixa. Aqui não, era praticamente estagnado. Se eu era servo, se eu era nobre, era nobre. Eram essas três principais classes que aparecem aqui, né? O clero, que era a igreja, que eram as pessoas que oravam, a nobreza, que era o senhor feudal, que era o suzerano, que era o vassalo, aqueles que guerreavam, e os servos, que eram aqueles que trabalhavam e trabalhavam muitíssimo. Por que eu falo que os servos trabalhavam muitíssimo? Porque além de eles trabalharem, eles também pagavam tributos. Quando eu falo pagar tributos, não é dinheiro, não é moeda, é produtos ou é trabalho. Mais trabalho ainda, né? Então, os servos, eles tinham alguns impostos que eles deveriam pagar. O primeiro imposto era a corveia. O que significava corveia? O servo tinha que trabalhar de forma gratuita de 3 a 5 dias na parte do senhor feudal. Então, quem plantava lá naquela divisão que a gente viu do feudo, lá no manso senhorial, na parte da terra do senhor feudal, era o feudo, era o servo, e ele tinha que fazer isso de forma gratuita. Além disso, o que ele produzisse naquela parte que era dele, lá no manso servil, 3/4 ele tinha que dar para o suzerano, para o senhor feudal. Então ele tinha que produzir de graça na terra do senhor feudal. O que ele produzisse naquela terra que era cedido a ele, ele também tinha que doar 3/4 para o suzerano, para o senhor feudal. Se ele tivesse que utilizar qualquer instrumento, o forno, a pá, passar na ponte, qualquer coisa também tinha que pagar. O pagamento era normalmente através de produção, de produtos. Esse imposto era chamado de banalidade. Tinha o tostão de Pedro, que era também pagar 10% da produção para a Igreja Católica, e a formariagem, que as noites de núpcia, na verdade, do servo seriam do suzerano. Então, quando havia um casamento, a primeira noite seria com o suzerano, o senhor feudal, o dono daquele feudo, né? Uma outra coisa muito importante é a visão de mundo daquela época. Quem é que mandava realmente? A Igreja Católica. A Igreja Católica era dona da visão, controlava todos os pensamentos. Lembram que eu passei para vocês um videozinho do filme O Nome da Rosa? Lembra que em algumas turmas dos 7º anos eu consegui passar os instrumentos de tortura também que a igreja utilizava. Então a Igreja Católica, ela dominava o pensamento. Então, por que eu tinha que passar por aquele problema, por aquela seca que eu não consegui plantar, colher nada do que eu plantei? Porque Deus quis. Então, essa visão a gente chama de visão teocêntrica, que é Deus centro de todas as coisas são comandadas por Deus, então as pessoas não tinham muito escolha. E a Igreja Católica naquela época, ela era extremamente poderosa, ela perseguia as pessoas, né? Então as pessoas que cometiam pecados eram chamados de hereges. Né? Aqueles que eram contra algum princípio da Igreja Católica eram os hereges. E o pecado que essa pessoa cometia era chamado de heresia. Eu não sei se vocês lembram aquele videozinho que eu mostrei para vocês. Lá no Tribunal da Inquisição, a pessoa sendo torturada para muitas vezes confessar um crime que nem havia cometido, né? E a Igreja Católica dominou muito também através do Tribunal da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, né? Que era um tribunal de julgamento dos hereges, das heresias. Então esses hereges, esses pecadores eram levados até esse tribunal, lá eles eram julgados e normalmente eram condenados, né? A igreja perseguiu muitas mulheres, acusando as mulheres de bruxaria nessa época, né? Então eles falavam que que as mulheres eram bruxas, que deviam ser combatidas. Então foi assim uma parte da história da igreja um pouco complexa, um pouco difícil de a gente compreender como que eles conseguiram fazer tantas coisas erradas, né? Nesse período da Idade Média. Por isso que a gente diz que nesse período a visão é teocêntrica, dominada realmente por Deus. Na verdade, eles utilizavam, né, o nome de Deus para que eles conseguissem comandar, não que Deus quisesse, né, que todas essas atrocidades fossem feitas. Certo, pessoal? Então, esse videozinho eu fiz para relembrar um pouquinho o que a gente tinha estudado lá nas aulas sobre feudalismo. Um grande abraço, bora lá fazer as atividades. Tchau!